Fala, Chamihane! Tudo bem com vocês? O pai tá on, hein? E na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre tempo e clima. É depois da vinheta. Vamos embora? No dia a dia, é comum as pessoas utilizarem as palavras tempo e clima para se referirem aos mesmos eventos. No entanto, na aula de hoje, a gente vai aprender a diferenciá-los. O tempo é o estado momentâneo da atmosfera e possui certas características que interferem no dia a dia dos seres humanos. A verdade é que o tempo sofre variações ao longo de um dia, a partir da temperatura, da pressão atmosférica, da umidade do ar e da precipitação. Ou seja, esses elementos determinam as condições do tempo em um dado lugar e instante. É por isso que os dias podem amanhecer ensolarados, podem amanhecer nublado ou até mesmo chuvoso, ou tudo isso junto, se ocorrer uma grande variação das condições atmosféricas naquele momento. Sendo assim, o tempo funciona como o nosso humor. Pode observar aí essas carinhas aí no nosso slide. Tem gente que amanhece durante o dia e não é muito de conversar, por exemplo. No entanto, ao longo do dia, essa pessoa vai mudando, vai se tornando uma pessoa mais agradável. É mais ou menos como acontece com o nosso tempo atmosférico. Já o clima, por sua vez, é um conceito mais abrangente. Para determinar e classificar um clima de uma região, são necessários de 30 a 45 anos de observação das condições atmosféricas. Ora, então, o clima é uma sucessão de tempos, é um período longo e duradouro, e é a partir dele que delimitamos as condições atmosféricas que se repetiram ao longo desse intervalo de tempo, formando um padrão. Então, podemos dizer que o clima funciona como nossa personalidade ou caráter, que é mais ou menos como a gente se comporta ao longo da nossa vida. E para deixar isso mais claro, vamos observar esse climograma. Mas antes de tudo, vamos aprender a interpretar esse gráfico. A interpretação é muito simples. Se você observar nesse climograma, podemos perceber o índice de chuva, ou seja, o índice de precipitação e, claro, a temperatura média anual. Também podemos observar a variação ao longo do ano, seja da chuva ou seja da temperatura. Observe que as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Isso se deve às massas de ar que atuam na região, entre outros fatores. A temperatura, por sua vez, sofre uma grande variação, o que pode indicar uma amplitude térmica elevada e estações bem definidas. Todas essas características são esperadas para uma região de clima subtropical, ou seja, está relacionado com a personalidade climática da região. No entanto, podemos ter um mês de estiagem severa, mesmo que esperado seja 400 milímetros de chuva naquele mês. Isso não quer dizer que o clima da região mudou. Afinal, para caracterizar um clima, são necessários de 30 a 45 anos de observação. Chegamos ao fim, meus caros Chamihanes. E se você entrou no clima da nossa aula, não perca tempo, já deixa aqui o seu like e compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Valeu, galerinha! Até o próximo vídeo.